esse daqui é um modelo de microdrenagem, onde eu tenho aqui redes de drenagem conectadas com dois PVs, né? Um PV mais alto e um PV mais baixo, ok? Perceba que a gente consegue ver todo o escoamento em 3D acontecendo ao longo do meu modelo. Inclusive, o meu PV ali de montante, o PV mais baixo ali de altura, né? Ele chega a ter um nível d'água elevado, que pode gerar uma extravasão na tampa do meu PV, né? E ter uma fuga de água para a minha rua, para o meu pavimento. Então, todos esses efeitos dinâmicos em 3D, que a gente consegue visualizar aqui no modelo, são efeitos que a gente não consegue enxergar no software RecRAS, não conseguimos enxergar no Cisco, não conseguimos enxergar, muito menos em planilhas de Excel. Tá? Então, aqui a gente tem uma visualização refinada de um problema complexo que acontece ali nos nossos projetos. Qual que é a grande vantagem, né, de se trabalhar com esse tipo de modelagem? Primeiro, como eu disse, poucos profissionais dominam, né, essa modelagem, dominam essa metodologia de trabalho. Então, você aprendendo essa metodologia, você aprendendo esse método, essa modelagem em 3D, você tem um baita diferencial no seu currículo, na sua carreira, ok? Outro ponto, pessoal, essas modelagens têm um alto preço, um alto valor agregado, porque elas consomem bastante processamento de máquina, né? Elas levam mais tempo do que modelagens em 1D, em 2D, até pela quantidade de células e tal, né? Então, é um trabalho valorizado. Hoje em dia, é um trabalho que tem poucos profissionais, né? E quando nós temos uma consultoria para prestar nessa área, né, nós temos ali um valor agregado diferenciado, devido à dificuldade, complexidade. Então, aqui nós temos esse exemplo, né? Eu queria mostrar para vocês aqui o nosso terminal, né, de comandos. Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Então, como eu disse para vocês, o OpenFOAM, ele não tem uma interface gráfica, tá? Então, quando eu vou trabalhar com ele, quais são os pontos que eu vou conseguir enxergar dentro do software? Então, olha só, eu tenho aqui essa pastinha, onde eu tenho aqui alguns elementos, né, que nós editamos aqui dentro dessas pastas, tá? Na etapa de pré-processamento, para que a gente consiga, então, criar o nosso modelo. Ah, professor, mas aí eu não tenho nenhuma interface de apertar botão e tudo. Por enquanto, não. Né? Isso que eu estou falando, ele não tem uma interface gráfica. Então, a gente edita direto esses dicionários, esses arquivos aqui editáveis que nós temos aqui no nosso modelo. Então, por exemplo, eu tenho nessa pastinha System um arquivo, né, eu vou abrir ele para vocês aqui, ó, que ele mostra uma programação, né, onde eu tenho aqui os pontos, os vértices do meu modelo. Eu vou explicar para vocês. Então, os arquivos que a gente vai editando são arquivos assim, ó, programáveis, tá? Nossa, professor, mas aí é muito complicado, porque eu não sei nada de programação, C++, nossa, eu não sei, sou zero nisso aqui. Então, por isso mesmo que nós temos aí diversas aulas, não só no YouTube, mas na plataforma, né, com treinamento completo, justamente para explicar, né, o passo a passo de como você vai aprender o básico dessa programação para você ir inserindo aqui. Eu vou mostrar para vocês nessa aula também, vocês já vão entender aqui esses primeiros passos desses arquivos, tá? Então, eu tenho esses arquivos, eu tenho esse terminal aqui, ó, de comandos. Esse terminal de comandos, eu posso digitar aqui comandos, ó, por exemplo, lock, mesh, dar enter, aí ele vai criar aqui um arquivo para mim, né? Por exemplo, olha só, posso dar um comando aqui, block, mesh, dar um enter. Aí ele cria aqui automaticamente a minha malha computacional, não preciso fazer nada, ele vai apresentando já os resultados. Nossa, mas não estou entendendo nada. Então, por isso que nós precisamos ter o software, né, ParaView instalado na máquina também, porque aí dentro do ParaView a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Né, tá? Então, por exemplo, quando eu dei o comando block mesh ali dentro do terminal, ele criou esse caixote gigante aqui para mim. Ó. O que é esse caixote gigante? É um espaço computacional, tá? Onde dentro desse caixote ele vai realizar os cálculos. Fora do caixote, pouco importa o que está acontecendo. Né? Então, é como se eu tivesse uma limitação aqui espacial para rodar o meu modelo. Né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, aqui um arquivo, vou mudar a cor dele aqui.
Olha só o que acontece aqui, pessoal. Então, o Block Mesh, né, ele criou aquele caixote. Ó. Dá uma olhada. Eu tenho um outro arquivo que é basicamente a geometria dos meus PVs e da minha rede de drenagem, tá vendo? Toda essa geometria está dentro desse caixote. Então, é como se eu estivesse falando do software. Olha, software, o que está dentro desse caixote, tá? Eu quero que você calcule. O que está fora desse caixote, eu não quero que você calcule. Não quero que você perca tempo processando nenhuma informação que está fora desse caixote, tá? Então, aqui no ParaView, a gente consegue ter essa visualização gráfica. No OpenFlow, a gente não consegue ver. Só vê aqui os arquivos editáveis de programação, né? Tanto aqui os arquivos que a gente edita, como o nosso terminal de comandos. Então, tem esse caixote aqui, certo? E eu tenho esse arquivo, tem esse arquivo editável aqui, que é o Block Mesh. Então, como que ele funciona? Essas informações aqui ó, são coordenadas de cada vértice que eu tenho nesse caixote. Como assim, José? Vou explicar para vocês agora. Ó. Vou pegar um auxílio aqui de uma esfera, do ParaView, e vou colocar aqui. Ó. O primeiro vértice é esse aqui. Ó. Tá vendo? O vértice 0. Então, ele tem a coordenada em x, meio. Tem a coordenada em y, 1,5. E tem a coordenada em z, 0. Então, eu vou colocar essa esfera aqui, ó. Está nesse cantinho. Tá vendo? Tem uma esfera aqui. Só para visualização. Vou colocar essa esfera nessas coordenadas aqui, ó. Só para a gente ver que vértice que é. Então, vamos lá. O primeiro aqui é meio, depois o y, 1,5, depois o z, 0. Vou dar um apply. Ó, aonde foi parar a minha esfera? Ó? Foi parar aqui, ó. Tá vendo? Então, esse vértice aqui é justamente o primeiro vértice do arquivo Block Mesh, que são essas coordenadas aqui. Ok? Aí eu tenho meu segundo vértice, ó, 58, 1,5 e 0. Então, vou ver onde vai parar isso aqui. Ó. X é 58, aqui é 1,5, aqui é 0. Vou dar um apply. De onde foi a esfera? Ah, foi para cá. Ó. Esse aqui é o segundo vértice ó, do meu modelo. Tá vendo? Então, são essas coordenadas aqui. Então, cada linha que eu tenho aqui, pessoal, ó, nesse arquivo Block Mesh, são os vértices que eu criei desse caixote, desse espaço computacional, né, que eu tenho aqui no ParaView. Ok? Então, por isso que a gente tem aqui esses arquivos editáveis, e para cada linha aqui que eu for editando, ó, eu vou mudando né, o formato dessa caixa. Tá? Então, esse aqui é um arquivo Block Mesh Dict, né, como está o nome dele aqui. Então, o que eu faço? Eu edito aqui, eu crio essa caixa né, do tamanho que eu quero, que caiba a minha drenagem urbana, a minha microdrenagem aqui. Tá? Crio essa caixa que caiba a microdrenagem, o trecho estudado. E depois eu vou no meu terminal de comandos, que é esse daqui, e dou o comando lá que eu acabei de apresentar para vocês, Block Mesh. O que eu estou falando para o software? Estou falando software. Eu já editei tá, o meu arquivinho Block Mesh Dict, onde eu já coloquei cada vértice ali do meu modelo, beleza? Então já está feito, já editei aquele arquivo e já salvei. Agora eu quero que você crie essa malha. Eu quero que você crie esse caixote com as dimensões que eu coloquei lá no dicionário Block Mesh Dict. Aí eu venho, então, nesse terminal de comandos e coloco o comando Block Mesh. E aí ele vai criar esse caixote. Tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam nessa etapa? Né? Que existe um fluxo de trabalho para você criar esse modelo em 3D. Qual que é o fluxo de trabalho? Primeiro, a gente abre o arquivo editável, que é conhecido como dicionário, né, que é o Block Mesh Dict, por exemplo. Né? Dentro desse arquivo editável, eu coloco, então, as coordenadas para cada vértice que eu quero criar no meu espaço computacional, ok? E salvo esse arquivo. Então, eu entro no arquivo editável, edito ele e salvo ele, com a dimensão que eu quero, tá? A minha malha computacional. Beleza. Até aí, não foi criado nenhuma malha, só foi salvo um arquivo de texto. O que vai criar a malha é eu entrar nesse terminal de comandos e colocar o comando Block Mesh. Então, o software vai entender que ele precisa criar a minha malha computacional. E para ele criar essa malha computacional, ele precisa ler as informações que estão no Block Mesh Dict. Tá? Então, entenderam o fluxo do trabalho?
Primeiro a edição do BlockMesh Dict, que é o dicionário, arquivo editável, salvo ele. Venho no terminal. Dou o comando para criar a minha malha computacional. Esse comando chama BlockMesh. E aí o software cria a malha computacional. E uma última etapa é eu visualizar essa malha computacional. Tá? E é isso que a gente consegue ver aqui no Paraview. Tá? Então, por exemplo, aqui no Paraview, vou maximizar de novo aqui, ó. Tem a minha malha computacional, vou até tirar um pouco da transparência dela aqui, vou deixar ela assim. E dá para a gente ver aqui, ó, se eu colocar com as camadas de divisão, eu consigo ver as células, tá vendo? Ó? O tamanho da célula. Então, isso que ele criou, ó, em 3 dimensões, ó, células nas 6 dimensões. Tá? Então, o que ele vai fazer com isso, né? Ele vai aplicar as equações de Navier-Stokes em cada célula para resolver o escoamento que está acontecendo nessa célula, dessa célula para a vizinha, da vizinha para outra, da outra para outra. E assim ele desenvolve todo o cálculo ao longo da minha modelagem. Por isso que eu preciso criar essa malha computacional. Porque, olha só, eu tenho esse caixote no espaço. Ó. Então, é um pontinho no espaço, igual um AutoCAD, um Civil 3D da vida. Né? Se eu tirar tudo zoom, fica um pontinho. Então, o software, para ele saber aonde que ele tem que calcular, aonde que ele tem que aplicar as equações, eu preciso delimitar ó, com a minha malha computacional, que é esse caso aqui. Delimitei, ok? Aí ele vai calcular aqui dentro dessas pequenas células. Certo? Então, isso que é feito. Mas olha só, essa malha computacional está muito longe, né, de uma drenagem urbana, né, como eu tenho aqui, por exemplo, com esse desenho 3D. Está muito longe. Tá? Aqui eu tenho uma drenagem ó, que já está nas dimensões, com a tubulação, a espessura, o PV, está certinho. Né? Agora, essa malha aqui ó, é um caixote, está muito longe. Né? Então, o que é feito? Com esse desenho 3D, que pode ser feito em ferramentas CAD, em SolidWorks, em FreeCAD da vida. Né? Então, eu faço esse sólido em 3D, tá? E aí eu vou mesclar o meu sólido 3D com o meu caixote de malha computacional. Então, eu mesclo esses dois ativos que eu tenho aqui. Tá? Quando eu mesclo esses dois ativos, o que vai acontecer? Eu crio uma nova malha computacional já com a geometria, né? Já com a geometria esperada, né? Já com a geometria aqui das tubulações, etc, etc. Então, por exemplo, aqui eu já tenho a malha computacional, posso dar um zoom nela também, deixa eu só tirar. Olha só, tem as células aqui também, ó, tá vendo? As células elas ficam com uma geometria um pouquinho distinta, porque eu tenho uma seção circular, com uma declividade longitudinal. Então, perceba que elas ficam com uma geometria não só um quadradinho, né? Quando eu chego aqui na parte do PV, já fica um pouco mais prismático, né? Então, eu consigo ver. Aí sigo com a tubulação, outro PV, né? Eu posso até refinar mais, ou até tirar esses pequenos erros aqui, ó, tá vendo? Tem alguns pequenos erros de superfície, ó, tá vendo? Tá meio como se fosse quebrado aqui a caixa, né? Aqui também, ó, tá vendo? Tem uma quina meio quebrada, né? Então, se eu colocar um quadradinho menor, uma célula menor, esse refinamento aqui fica melhor, tá? Fica um refinamento melhor, ok? Aqui também na tampa, ó, tá vendo? Tem uma superfície aqui com algumas pontas. Aqui tá perfeitinho, né? Nesse lado. Mas aqui tem algumas pontas, aqui na superfície também, né? Então, eu posso refinar mais, eu posso fazer uma malha computacional com esses quadradinhos menores, né? E aí, com esses quadradinhos menores, eu tenho aqui esses ajustes aqui finos que podem ser feitos, tá? Mas aqui o que eu quero apresentar é que daquele caixote que a gente tinha, que é esse daqui, ó, dessa malha quadrada, a gente consegue chegar numa malha já com a geometria em 3D da nossa rede de drenagem e dos respectivos PVs, ok? Então, a gente consegue fazer isso daqui. Tendo essa malha já desenvolvida dentro do software, tá? A gente precisa inserir um dado de vazão, tá? Justamente nessa entrada aqui do modelo, ó, que é essa interface aqui. Tá? Lembra que eu falei para vocês que tem as condições de contorno? Se eu tirar aqui, quer ver? Ó? Se eu tirar aqui todas as faces, deixar só o inlet, que está aqui, ó, só a face de entrada, dar um apply,
Olha só, fica só aquela face de entrada mesmo, onde vai ter a entrada de água. Tá? Fica até meio ruim de visualizar, ó, mas ele está aqui, ó, só a entrada de água. Tá? Vou ligar aqui o outlet para ficar um pouco melhor. Então, eu tenho a entrada e a saída, tá vendo? Então, aqui, essa face de células aqui vai ser a entrada no meu modelo, onde vai entrar a vazão. Essa outra face pequenininha aqui, ó, circular, vai ser a saída do meu modelo, onde vai sair a vazão pela tubulação. Se eu ligar a malha inteira aqui, por exemplo, ó, dá uma apply, aí aparece tudo, tá vendo? Então, eu tenho a entrada de água e eu tenho a saída de água, tá? Então, para eu informar para o software qual vai ser a vazão que eu vou trabalhar, é o mesmo fluxo de trabalho, tá, pessoal? Vou no arquivo editável, que descreve a vazão, edito esse arquivo, tá? Coloco a vazão que eu quero e vou no terminal e dou o comando para calcular. Então, sempre esse fluxo. Edição no arquivo editável, dicionário, vou no terminal, executo o comando, vejo no ParaView. Tá? Então, esse é o processo.